Agora convidamos o autor Vinícius Nascimento. Esse é o sinal do Vinícius, para apresentar sua comunicação com o tema Circulação da tradução e interpretação audiovisual da língua de sinais. Um estudo de recepção sobre as janelas de Libras na comunidade surda. Seja bem-vindo, boa apresentação. Vou guardar um pouco o enquadramento da câmera. Tudo bem? Podemos começar? Primeiramente, boa tarde a todos. Eu gostaria de falar que é um prazer estar aqui nesse congresso. A gente esteve 4 anos sem se encontrar, sem se ver pessoalmente. Então, é verdadeiramente um prazer estar aqui com vocês. O tema da pesquisa é esse, é uma pesquisa que eu realizei do ano de 2018 até o ano de 2020, nesse período. E aí é uma pesquisa que eu já havia planejado de apresentar no Congresso de 2020, mas eu aproveito para apresentar agora. E ele veio falar sobre a circulação da tradução e interpretação audiovisual, esse é o sinal que eu vou utilizar, da língua de sinais, a TIAUS. E é um estudo de recepção sobre a janela de Libras. Pode passar o próximo slide, por favor. Esse é um projeto de pesquisa que foi realizado, que leva em consideração toda a legislação que a gente já tem, um contexto histórico e social da tradução e interpretação da língua de sinais. Aqui eu não vou me deter em todos esses dispositivos legais, né? Mas a gente precisa ver como é que a janela de Libras, a tradução, a legendagem em Libras tem sido utilizada na TV e no cinema. Né? Existem o guia e existe a ABNT de 2005, que escreveu a NBR. Também existe o decreto do Ministério da Comunicação, que fala sobre acessibilidade. Além disso, a Lei Brasileira de Inclusão, 13.146, de 2015, e a Instrução Normativa 128 da Ancine. Essas são políticas de tradução e interpretação. Além disso, durante as campanhas políticas, houve uma exigência para a tradução, a interpretação simultânea e a possibilidade de janela de Libras. A Instrução Normativa da Ancine trata sobre acessibilidade e legendagem e audiodescrição, na esfera do cinema. Antes eu mostrei o contexto de dispositivos legais que a gente vai tratar, né, políticas da tradução, e aqui a gente tem 2 orientações para janelas de Libras. Elas são orientações diferentes. Uma é da ABNT, a NBR, ela é do ano de 2005, e dessa forma ela diz que a janela de Libras deve ocupar 1/4 do espaço total da janela. Vejam só nessa figura aqui, que essa área em vermelho representa a área que seria ocupada pela tradução de Libras. E o Ministério da Cultura distribuiu também um guia para produções audiovisuais acessíveis, e esse guia traz instruções diferentes, orientações diferentes. Ele é voltado para o cinema, e ele traz uma proposta em que o espaço da Libras seria destacado da janela principal, separado. Essas são as 2 orientações oficiais que temos no Brasil.
Uma ela é inserida dentro da tela e outra é destacada da tela, separada. A gente tem alguns leis e decretos que fazem uma orientação sobre acessibilidade em geral, mas não tem dispositivos legais que façam um mapeamento de como essas traduções e interpretações devem ser implementadas nesses contextos televisivos e cinematográficos. Então, ele faz um mapeamento de recursos, de de audiodescrição e de legendagem. E nessa publicação, especificamente em 2019, a gente começou a mapear e defender a tradução de língua de sinais como uma tradução audiovisual nos estudos da tradução. Eu, juntamente com um colega, Tiago Nogueira, nós propomos, então, a introdução de um novo termo, né? E também a tradução e interpretação audiovisual da língua de sinais, que é TAUS. E a nossa defesa nesse artigo que foi publicado era que a gente precisava levar em consideração não só o processo tradutório, mas a exibição da tradução, o processo de feitura da tradução e a janela de Libras. E defendemos que esse campo precisa estar dentro da tradução audiovisual. Eu e o meu amigo, o Thiago, nosso colega, a gente cunhou esse termo, TAUS, que significa tradução e interpretação audiovisual da língua de sinais. Alguns surdos estão discutindo a criação de um sinal específico, que seria esse, TAUS, que é a tradução e interpretação audiovisual da língua de sinais, e ela não é voltada somente a uma norma específica, a janela, mas também a produção da tradução em si, né? Não só a janela, o produto, mas o processo de feitura, de produção daquela tradução em si. Ou seja, a produção e a exibição, não só o espaço na tela, mas o processo como um todo, até a exibição. Temos notado também que há uma divergência muito grande de formas de exibição. Por exemplo, farmácias, supermercados, etc., produzem aquele tipo de janela de Libras inserida na tela, e a ABNT, será que a ABNT se preocupou em consultar os surdos, qual seriam suas preferências de exibição? O guia, ele fez o guia fez um levantamento, mas será que eles fizeram uma pesquisa de recepção para saber o que seria de melhor conforto linguístico para esse público? Então, o que a gente tem é uma esfera de recepção da comunidade surda em desbalanço, em desequilíbrio com a esfera de produção, que são os documentos oficiais e a regulamentação do mercado. Nessa época, né, de 2018 até 2020, principalmente no período de pandemia também, houve uma grande circulação de tipologias de janelas em lives, shows, palestras, videoaulas, etc. Aqui eu trouxe um recorte e a gente não vê que não tem uma padronização da utilização da janela. Em alguns filmes é utilizada de um jeito. Vejam aqui uma janela que é utilizada como totem para fazer um comercial também, né, de quem está patrocinando, o intérprete. Então, o objetivo do uso da janela, muitas vezes, é um objetivo mais estético do que de acessibilidade em si. E a tradução e interpretação audiovisual já sabe que isso é uma prática corriqueira. Fala assim, e também é um argumento utilizado que a janela de Libras atrapalha, chama muita atenção. Então, eles tentam utilizar de meios estéticos para tentar atenuar o que eles diriam que seria um elemento que atrapalha a visualização do conteúdo.
Temos aqui o objetivo geral, que seria avaliar a usabilidade das janelas de Libras inseridas em diferentes produções audiovisuais, junto aos usuários desse serviço, ou seja, os surdos, para ver qual tipologia lhes causa mais conforto e proporciona mais conforto. Fizemos um questionário bilíngue, era um questionário fechado, ele não foi feitas entrevistas, porque as entrevistas elas são mais demoradas e a gente precisava fazer um levantamento a nível Brasil. O Brasil é um país muito grande, então fizemos com uma análise quantitativa dessa recepção. Então, a gente utilizou um questionário bilíngue, ele era composto por 3 sessões. A sessão era de dados pessoais, em que o participante poderia responder dados sobre a sua idade, localidade onde mora, etc. A segundo seria sobre o perfil sociolinguístico, ou seja, qual o seu uso da Libras, se ele costuma assistir filme com legendas ou traduzidos em Libras, descobrir qual o perfil dessa pessoa, como é que ele faz uso desse material audiovisual aqui no Brasil. E a terceira sessão, enfim, seria a parte de avaliação de recepção das janelas de Libras. Nós fizemos esse questionário em 3 fases. A primeira fase, nos reunimos e discutimos o formato das perguntas, tanto no grupo de surdos e ouvintes. Discutimos sobre quais as possibilidades de perguntas, qual o público que a gente queria atingir, qual o público que a gente queria que participasse dessa pesquisa e que realmente faz uso da Libras. E, no segundo momento, fizemos as traduções da Libras das perguntas em português para Libras. E, em um terceiro momento, fizemos uma validação dessas perguntas por avaliadores surdos. Aqui temos a estrutura do questionário, é um questionário vertical, é um questionário bilíngue, vertical, que o respondente iria deslizando de cima para baixo. E aqui temos as 3 sessões que foram apresentadas. No topo do questionário, a gente tinha a apresentação institucional, os logotipos institucionais de quem estava nas instituições financiantes da pesquisa, financiadoras da pesquisa. Depois a gente tinha o espaço para respostas e logo em seguida orientações e, por fim, a modelos diferentes que seriam avaliados. Eram 5 propostas diferentes em que o respondente iria se posicionar em relação a essas propostas e analisar cada uma delas de 1 até 5. 1 significa ruim, 5 significa ótimo. Então, ele iria fazer essa classificação de acordo com o seu gosto. Existiam alguns gêneros televisivos, de jornais, gêneros de videoaulas também. Cada um desses gêneros foi proposto 5 tipos, sendo que 4 deles eram utilizando o ABNT utilizando fundo branco, depois a ABNT utilizando o fundo translúcido, depois o fundo transparente, a guia, ou seja, com a janela deslocada, separada da tela principal, e também a gente fez uma pesquisa no mercado, em algumas empresas, por exemplo, talvez que viesse a ter impacto. E a gente fez um levantamento. Um deles é que a gente escolheu a proposta da empresa Filmes que Voam, que é a presença de 2 intérpretes, cada um deles fazendo a fala de um personagem, e eles aparecem e desaparecem na tela à medida que vão sinalizando.
Escolhemos também o do TSE, porque antes no período dessa pesquisa, na verdade, a gente não tinha a tradução da TV Cultura, por exemplo. Na época não tinha. Então, a gente escolheu uma proposta que fosse formal, o TSE poderia cumprir essa ideia de uma interpretação, uma tradução mais formal, e também do Itaú Cultural, esse é o sinal utilizado, que era o tamanho do intérprete equiparado ao tamanho do orador da fala. Temos aqui as opções, as 5 opções. Vejam só, no gênero cinematográfico, à medida que a pessoa vai falando, vai aparecendo um intérprete ou outro no letra E. Aqui temos também algumas opções de outro gênero jornalístico. Esse aqui é de vídeo aula, também 5 opções. E a letra E seria a opção do Itaú Cultural. E temos aqui alguns resultados e discussões. Tivemos a resposta de 183 pessoas, mas, infelizmente, algumas pessoas não concluíram o formulário ou acabaram selecionando a opção que não aceitava participar da pesquisa, de modo que totalizamos 168 respostas válidas. Pode passar para o próximo slide. Esse é o compilado das respostas. No gênero cinematográfico, nós percebemos que a pior avaliação é a proposta da ABNT, de fundo branco. Vejam só, é a que teve mais pontos negativos, mais votações no número 1, que é ruim, e sendo a melhor, a mais bem votada, a do mercado. Poderia ser 1, 2, 3 intérpretes, dependendo da cena do filme, dependendo do número de personagens. Os surdos preferiram esse tipo de tradução que faz com que a gente tenha uma ideia que precisa se fazer mais pesquisa de como deve ser relacionado, como é que deve ser feita, ou se, por exemplo, no âmbito cinematográfico, que é um âmbito de entretenimento, as pessoas prefiram essa movimentação de olhar para o personagem, olhar outra, fala sobre postas, etc. A gente precisa ver como é que acontece a questão da seleção do intérprete, do tradutor para cada personagem que vai aparecer na tela. Por exemplo, a gente poder utilizar estratégias visuais do mesmo tradutor, ele fazer uso de acessórios para facilitar a identificação do personagem, e fazer com que ele consiga acompanhar com mais conforto a peça cinematográfica. Pode passar para o próximo slide. Aqui temos o gênero jornalístico, televisivo, e é bastante interessante a gente perceber que antes, na proposta do gênero jornalístico, antes da TV Cultura, etc., aquela proposta, não se tinha a produção da janela da TV Cultura. Mas a proposta da ABNT não foi a que causou maior conforto. Na prática, parece que os surdos preferiram o contrário. A proposta que foi pensada para o gênero televisivo, eles preferiram também a do mercado. Também tivemos uma boa avaliação da janela destacada, mas o público surdo gostou mais do guia, da proposta do guia de acessibilidade, que foi feito para o cinema, mas aplicada à TV.
Aqui temos um outro gênero, que é de videoaula. Ali no título está gênero jornalístico, mas seria o de videoaula. E tivemos que a melhor proposta seria a do mercado do Itaú Cultural, que foi a mais bem avaliada, de longe a mais bem avaliada. Vejam só a quantidade de votos de uma avaliação ótima, talvez por conta de que o surdo é acostumado a ver o professor e o intérprete do mesmo tamanho, e aí ele pode achar estranho a visualização de um intérprete numa janela diminuída, minorizada na tela. Então, no gênero videoaula, os surdos de longe preferiram, com certeza, o tamanho aumentado do trator intérprete para videoaulas, principalmente no contexto remoto. Você vê que a última barra está bem maior que as demais. Isso é bastante interessante porque ele mostra uma equiparação de status linguísticos da língua oral e da língua de sinais. Então, a janela não está diminuída, não está minorizada no cantinho da tela, ela divide o espaço de exibição e também é um posicionamento, né, de afirmação de políticas linguísticas, o que é muito importante. Para as considerações finais, a gente vê que a gente precisa fazer mais pesquisas de recepção com o público, precisa aprofundar alguns pontos desse questionário, precisa também seguir e consultar o público surdo sobre o seu comportamento linguístico, sobre o que eles pensam da produção de tradução, já que é para esse público. E a gente precisa, principalmente, consultar esse público antes de produzir esse material, né? Antes de produzir esses guias e essas normas, porque o que acontece é que os guias, essas normas da ABNT são produzidas e depois é feito a consulta com surdos de ver como é que eles preferem. Então, a gente precisa inverter essa lógica, precisa consultar a comunidade surda e ver o ponto de vista deles, né? Já que é um produto que é feito pensando nesse público em específico. Eu percebo que a gente tem um desafio para resolver de como a gente trata o bilinguismo nas produções audiovisuais, como é que a gente também relaciona a imagem e o texto sinalizado. É necessário também fazer mais pesquisa sobre estratégias e as vantagens e desvantagens de se usar cada tipo de janela e ver análises qualitativas também. Não só é importante saber quais os tipos de janelas mais bem votados, mais bem avaliados, mas saber o porquê que essas janelas foram bem avaliadas. Então, o levantamento desses dados são muito importantes. Isso me dá uma ideia de que a gente precisa fazer mais pesquisas empírico-experimentais com surdos, por exemplo, com rastreamento ocular, para a gente ter noção de quais são os processos cognitivos que perpassam a cabeça da pessoa que está visualizando aquele texto. Alguns países já fazem pesquisa dessa natureza, a gente não tem pesquisas dessa natureza nesse âmbito no Brasil, a gente precisa desenvolver essa área, e é importante também aumentar as pesquisas sobre a tradução ao audiovisual em língua sinalizada, e as percepções da comunidade surda desse trabalho. Já que a produção em língua de sinais é voltada para o público surdo, a gente precisa ter atenção sobre a perspectiva dessas pessoas surdas, né? O que eles valorizam, o que eles gostam, desgostam, a perspectiva do povo surdo em relação a esse material que está sendo produzido para eles.
A pesquisa tem se aumentado em tradução e interpretação acessível, dentro dos estudos da tradução audiovisual. Já temos muitas pesquisas sobre legendagem, audiodescrição, mas a tradução audiovisual de língua de sinais ainda precisa ser bastante fortalecida, com mais pesquisa e perspectivas de surdos. Finalmente, eu quero agradecer à equipe de trabalho, a equipe da UFSCar, do TILSP, FAPESP, que foi financiadora dessa pesquisa e ajudou a montar o laboratório da UFSCar, que tem como objetivo fazer pesquisas nesse âmbito. É o Laboratório de Tradução Audiovisual de Libras. O sinal é esse. Latrabilis, isso. Obrigado a todos pela atenção. É isso. Não sei se dá tempo para alguma pergunta. Agradeço a atenção. Muito obrigado a todos.